Apoio Cultural. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo. Uma alegria ter a Virgínia Bessa aqui, que é nutricionista e especialista em gerontologia. Doutora Virgínia, como é que a nutrição e a gerontologia caminham juntas para uma longevidade saudável? Pronto, primeiro é uma alegria para mim estar aqui, né, e abordar um tema tão importante, né, tão atual e que também me encanta, né, falar do envelhecimento saudável, falar da alimentação, da importância dela no envelhecimento, é algo que desperta, né, uma curiosidade em todos, né, porque quem não quer chegar numa velhice, mas numa velhice com qualidade, né, então assim, a gerontologia, ela é o estudo do envelhecimento humano, né, e dentro desse envelhecimento, nós inclui também as mudanças físicas, mentais e sociais, né, e nesse contexto todo, quando o envelhecimento é um processo natural e contínuo, né, nós envelhecemos a partir do momento que nós nascemos. Né? Então, assim, esse processo, nós passamos por várias fases na vida até chegar à velhice. E é exatamente, a nutrição entra exatamente como um dos pilares para que, nesse caminho até a velhice, a gente possa, né, ter escolhas saudáveis, né, um estilo de vida que me ajude a chegar nessa velhice com mais qualidade. É meio clichê, mas é sempre bom colocar. Nós somos o que comemos, doutora Virgínia? Não é bem o que comemos, né? Eu sempre digo é o que absorvemos, né? Qual é a diferença de comer e absorver? Pronto, porque nem tudo que a gente come no processo de digestão, absorção, a gente não absorve tudo que come, né? No processo de degradação, digestão, algumas coisas vão ser selecionadas para ser absorvidas pelo organismo, e o que não consegue ser absorvido vai ser excretado, né? Ou em forma de urina, ou fezes. Então, assim, são mecanismos fisiológicos, né, próprios do ser humano. Então, essas escolhas, o que a gente vai absorver, depende do que a gente escolha para o dia a dia. Qual é a melhor escolha? Pronto, nesse processo, como o envelhecimento ele traz automaticamente essas alterações fisiológicas, funcionais, né, metabólicas, é importante a escolha desses alimentos para que eles façam o organismo funcionar de uma forma adequada, né? Porque todo órgão necessita de um nutriente específico para funcionar, né? Se a gente bombardeia o organismo de nutrientes que não vão fazer esse efeito positivo no organismo, é onde acarreta as doenças. As doenças, né? E é preciso, doutora Virgínia, repensar a alimentação com a passagem do tempo? Eu não posso mais comer o que eu comia com 15, com 20. Com certeza. Muita gente não tem essa consciência, eu quero que você esclareça essa questão. Pronto. Para cada fase da vida, nós temos necessidades de nutrientes diferentes, né? Toda faixa etária. Então, assim, a partir dos 40 anos, 50, vai havendo um declínio das funções do organismo. Por isso que a gente tem que ter uma reposição maior de certos nutrientes, né? Quando a partir desse momento, exatamente a partir dos 60 anos, né, que começa o processo da velhice, né? Aí que a nutrição entra como um papel fundamental, porque é natural esse declínio, Sim, né? O declínio dessas funções, como diminuição das enzimas digestivas, né? A própria deglutição fica mais, né, comprometida. Vem a sarcopenia, que é a deficiência, né, da musculatura, né? Essa baixa da massa muscular. É natural com a idade vir acontecendo e é onde entra os nutrientes para tentar diminuir os agravos dessa fase. Retardar um pouco. Retardar, né? Ou até prevenir. A gente precisa
trabalhar com a prevenção, né? Então, assim, se a gente tem um estilo de vida, a alimentação entra como principal fator, porque eu sempre digo que o combustível do ser humano é o alimento, é o nutriente, né? Então, a gente precisa fazer essas escolhas, não, assim como outros fatores vêm associados a tudo isso. Atividade física, ter uma boa qualidade de sono, né? Então, assim, fazer o ato de fumar, vem aí por conta da má alimentação, vem vários outros fatores, né? Que acarretam também essa qualidade, né, de vida que o idoso vai ter. Então, se alimentando bem, é possível ter uma longevidade com mais saúde. Quais são os alimentos, doutora Virgínia, ideais para depois dos 60? Cada caso é um caso, é preciso fazer, conhecer, digamos assim, o cotidiano, a genética dessa pessoa. É necessário ou tem assim um cardápio que é ideal para todos os 60 mais? Não tem um cardápio só para os 60 mais, porque nós somos individuais, né? Mas existem os nutrientes que a gente trabalha com as pessoas nessa fase da vida, né? Então, nutrientes específicos, porque nós somos únicos, né? Sim, nós somos únicos, e sim, a genética faz parte, né? 25%. A genética, nós temos um DNA que ele é único, ele aponta ali, mas esse DNA, ele pode ser com tantos fatores externos, eles podem sofrer alguma modificação e interferir nesse envelhecimento né? Do ser humano, nessa qualidade de vida, né? Então, nutrientes essenciais, né, nessa fase da vida para o idoso, as proteínas, né? Eu gostaria que você especificasse proteínas. Sim, o que é proteína? Pronto. Né? As proteínas, que é onde são encontradas no leite, derivados, né? Nas carnes, peixes, ovos, né? Então, tudo isso é proteína de alto valor biológico, né? Que tem um impacto importante no organismo. Né? As proteínas, elas agem já ajudando na função força e massa muscular, né? Nessa recuperação, né? Também em processos de cicatrização, né? A proteína entra como fator, é um macronutriente super importante nessa fase. Certo. Como nutrientes também, vitaminas e minerais, vitaminas do complexo B, a vitamina B12 tem um papel importantíssimo na cognição, né, cerebral do indivíduo, assim como na função intestinal também, que é onde se absorve todos os nutrientes, no intestino. Né? Então, em todo o meu acompanhamento que eu faço com os meus pacientes, com os meus idosos, eu tento, eu verifico logo qual é a importância, como é que está seu intestino, sua função intestinal, né? Porque nós temos conexão diretas intestino-cérebro, né? Muita gente não sabe, mas no nosso intestino nós temos mais neurônios do que no próprio cérebro. Espera aí, vamos explicar isso aqui. No intestino tem mais neurônios que no cérebro. Sim. Então, para esse intestino funcionar bem, é necessário ter esse equilíbrio da alimentação. Como é que faz? Com certeza, porque exatamente ele interfere diretamente no cérebro. Tem o eixo intestino-cérebro, né? Então, as minhas escolhas impactam, por isso que vem totalmente ansiedade, depressão, a demência. Então, por quê? A alimentação entra como fator também primordial. E muita gente não acha que não tem nada a ver, influencia. Né? Não influencia. É da idade. Não existe da idade. Não. Né? A gente não usa esse termo. O que é da idade? Né? Não, nós vamos vivendo nossas fases da vida da melhor maneira possível. Né? Então, assim como uma pessoa idosa pode ter um problema, um jovem também pode. Então, não é da idade. Não pode atribuir certas coisas à idade. Né? Então, vamos viver, até porque feliz daquele que chega na velhice. Bem. E bem, né? Mas para chegar bem, aí depende de cada um de nós. Doutora Virgínia, eu fiquei assim me questionando essa questão de quando diz cuidar da mente, é fazer meditação, se estressar menos.
E do intestino, como é que a gente cuida? Como é que faz essa escolha para... Com a passagem do tempo, eu percebo que algumas pessoas ficam com mais constipação, é que Isso. chama? Né? Que é a dificuldade de ir no banheiro diariamente. Isso. Aí, como reverter isso, amenizar? Pronto. Não existe só um tratamento específico só para isso, porque a gente tem que ver o conjunto do paciente, né? Do idoso em si. É muito comum realmente acontecer a constipação, né? Nessa fase da vida, que interfere quando a gente diz no humor, né? A palavra enfesado. Enfesado tem tudo a ver, é acúmulo mesmo de fezes, né? Então, assim, isso precisa ter trabalhado. Com alimentação rica em fibras, né? A vitamina B12 age muito, tem um papel muito importante também na função intestinal, cerebral. Né? A vitamina B12 em quais alimentos, para quem não quer tomar? As carnes, né? Os óleos, as gorduras boas, né? Então, assim, precisa existir um equilíbrio de uma forma geral, para que essa alimentação fique equilibrada e eu não atenda só um órgão específico. Certo. Né? Eu preciso analisar todo o contexto do idoso e nele eu poder trabalhar esse conjunto para que eu possa beneficiar a saúde para todos os órgãos e ele ter realmente uma melhor, né? Saúde, poder enfrentar essa fase com mais saúde. Então, alimentos também ricos em vitamina D, cálcio, magnésio, importantes tanto para saúde cerebral também, como a parte óssea. A função imunológica, que a imunidade vem no intestino. Sério? A nossa imunidade, ela é intestinal. Né? Então, a gente precisa. A glutamina é um aminoácido importantíssimo, né, para ajudar na imunidade. O ômega 3 é excelente para toda a parte, né, é anti-inflamatório. Né? Que está o ômega 3, vamos falar de o alimentos ômega onde é que a 3 pessoa é pode... o óleo de peixe. O óleo de peixe. Então Né? tem que comer, ingerir peixe. Ingerir peixe, a alimentação rica em peixes, né? Então, assim, óleos, em gorduras boas, como abacate, azeite de oliva, né? Frutos vermelhos, que são alimentos antioxidantes, que vêm combater esses radicais livres. O que são os radicais livres? Eles vêm... vem no organismo para poder agredir aquele órgão e a gente precisa combater através dos alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios, que é exatamente a vitamina C, riquíssima, né? Então ela faz um papel também fundamental em todo esse processo. Então quem se alimenta corretamente com esse equilíbrio e faz a sua necessidade diariamente, está num equilíbrio perfeito. Isso. Né? O normal é exatamente todo dia, né? Todo dia, né? A minha anamnese e tudo, então, na verdade, eu estudo o paciente como um todo, né? O idoso, ele tem que ser visto da cabeça ao pé. E muito mais importante, a equipe trabalhar junto, né? Essa interdisciplinaridade é muito importante porque eu digo muitas vezes o paciente, mas eu estou assim, mas eu estou com o médico, eu disse, não, eu vou conversar com o seu médico. A equipe trabalhar junto, quem sai beneficiado é só o idoso, né? Então a gente precisa trabalhar juntos, porque ninguém é feito de retalhos. Eu disse, o paciente não é retalhado, né? Eu não posso cuidar, hoje existem as especialidades para cada tipo de doença, né? Então, assim, mas a gente precisa trabalhar junto, porque eu não consigo trabalhar um órgão só. Sim, isoladamente. Isoladamente, né? Essa questão da função muscular, da massa muscular, eu digo muito, o principal músculo é o coração. Né? Então, diante de braços, pernas, às vezes as pessoas se preocupam isso, né? Com o braço aperta, que é importantíssimo, também, né? Mas o músculo é o principal. É o coração. E a alimentação está muito associada à saúde do coração, né? Do corpo inteiro. Do corpo inteiro, não só do corpo inteiro. Mas eu achei lindo você dizer assim, meus idosos, meus pacientes. Eu sei que você tem paciente com mais de 90 anos. Tenho, de 103 anos. E nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Um
lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo. Viver Mais de volta, tomando aqui um café com a nutricionista especialista em gerontologia, Virgínia Bessa. E eu disse que você tem pacientes com mais de 100 anos, Virgínia. E como estão esses pacientes que são cuidados, orientados? É possível chegar aos 100 com plenitude, apesar de ter as limitações? Claro. Sim, é possível, Ian. Os pacientes, claro, eu tenho pacientes também já bem comprometidos. Sim. Né? Isso é um fato que existe, pacientes com alimentações por sonda, né? Pacientes com Alzheimer, né? Tem muito paciente com Alzheimer, com demência, mas também tem o idoso ativo, né? Então, assim, aquele idoso que faz a sua atividade física, embora em casa, vai um fisioterapeuta, vai à equipe, trabalha, né, os exercícios em casa. Eu tenho pacientes assim também, e eles querem estar ativos, querem dentro de casa, jogam, né, tudo. Às vezes não tem tanto não saem muito de casa, sim, mas dentro de casa eles têm também uma sociabilidade. Uma sociabilidade que é muito importante, né? Não isolar o isolamento social traz assim repercussões seríssimas, né? Inclusive a demência, né? Exato. Você falou aí que tem paciente com Alzheimer. Virgínia, é preciso um cardápio diferenciado para essas pessoas, né? Sim. Tudo depende também do grau, do estágio da doença, sim, né? Sim. Porque no primeiro estágio, muitas vezes o paciente desenvolve a demência, mas naquele primeiro estágio ele ainda consegue se alimentar. E come muito. Tem uns que ficam com muita ânsia de tudo depende de cada um, né? Muito sim, individual. Tem aqueles que já perdem o apetite, tem aqueles que têm a vontade de comer mais, que come, que esqueceu que comeu, aí quer comer de novo, né? Então, assim, para tudo isso tem que ter um cuidado específico, nem para atingir uma obesidade e nem para ter uma desnutrição, né? Então precisa haver um equilíbrio nisso aí. É onde entra o papel da família, do cuidador, né? Então, assim, a relação cuidador, familiar, profissional é muito importante. Quando eu disse aqui como é que a gerontologia caminha junto com a nutrição, porque o especialista em gerontologia, sim, ele tem essa função também de trabalhar a família desse com paciente. Certeza. Virgínia? Como é que é feito isso? Pronto, para esse entendimento? Porque a gente não consegue, né, Ian, trabalhar sozinho, né? Então, assim, eu faço muito meus atendimentos domiciliares, que para mim é muito importante ver a realidade do paciente, sim, né? Quando eu chego com quem ele vive, como é a rotina dele dentro de casa, isso para mim é muito importante, porque a partir dali eu já detecto muita necessidade de ser trabalhada junto à família, junto ao cuidador, junto à pessoa que, né, muitas vezes o familiar é que faz realmente a alimentação, né? Hoje eu tenho um programa, né, que também faço esse treinamento, né, dentro da casa do idoso. Você ensina como é esse programa? Eu ensino como preparar a alimentação de forma saudável e direcionada para o paciente, dentro, para não ter perda de nutrientes, porque quando a gente fala em alimentação saudável, envolve muita coisa no ato de se alimentar, desde uma compra, né, a compra do alimento, a consistência, o próprio corte,
né? E tudo isso depende. Como tem esse declínio das funções, ele vai perdendo deglutição, então a consistência é muito importante nesse momento, né? Então eu trabalho ali e nem todo mundo consegue. Como é que eu vou preparar essa alimentação? Então você faz o papel também de economista doméstica, ensina, É uma capacitação que a gente dá para o familiar e cuidador a partir de ensinando de uma forma segura e saudável, né, daquela alimentação, que tanto serve para a família, sim, de uma forma geral, e para o idoso. Até porque você vai lá uma vez, 2 na semana, faz tudo direitinho. Se você não repassa esse conhecimento, nos outros dias pode fazer tudo errado. Exatamente. E bota o trabalho a perder. Não funciona. Né, Virgínia? Então, eu sei que tem muitas famílias hoje, a longevidade é fato, né? Nós estamos realmente envelhecendo. Cada pessoa que deve estar nos assistindo agora deve ter um idoso em casa. Então, para quem não tem condições de contratar uma equipe multidisciplinar, com um nutricionista, como você, um gerontólogo, que orientações você daria para que esse idoso não sofresse tanto, principalmente no que diz a alimentação, Virgínia? Sim, reforçar essa alimentação, como eu digo, com proteína, né, que se faz altamente importante nesse momento. Então, dentro de casa, independente de você ter ou não, todo mundo tem um ovo em casa, é mais fácil, né? Leite, derivados, iogurte é muito importante na saúde intestinal, né? O ovo, as carnes, o peixe, o frango, né? É importante ser dado nesse momento. Os vegetais verdes também são muito importantes, né? Então, abrange vários nutrientes nesse momento que ajuda na visão, no suporte para anemia, né? Um suporte de ferro, que é comum também na longevidade, muito né? Comum, anemia, exatamente, pneumonia, né? Isso, porque exatamente eles deixam de se alimentar de uma forma mais assertiva, né? E a quantidade também é influenciada. Outro fator muito importante é a hidratação. Perfeito, né? Bem lembrado. Porque a hidratação, a água participa de praticamente todas as funções metabólicas. Ela tem um papel realmente fundamental, né, nesse processo. A água, o idoso geralmente não gosta, né? Exatamente porque ele vai perdendo essas papilas gustativas, né? Então, assim, ele tem uma recusa com a água. Então, sempre oriento também que você pode saborizar essa água, né? Boa ideia. Com frutas que ele possa gostar, né? Que ele tenha uma aceitação maior, como o limão. O limão é, assim, importantíssimo, a água saborizada de limão. Muito boa para a função renal, né? Então, assim, realmente o limão, muitas vezes, mas é ácido, né? E tudo, mas quando a gente ingere, ele se torna mais básico, né? E então, inserido na água, né? Inserido na água é importantíssimo, é muito bom diariamente você tomar uma água saborizada com limão. Quando fala em saborizada também, você tem alguma orientação? Tem que deixar quanto tempo na geladeira? Pronto, ou como importante, tudo que você for fazer, se for colocar na geladeira também tem que ser coberto, né? Ninguém deixa nada aberto na geladeira. Então coloca numa jarra a água, você pode colocar rodelas de limão, de tangerina, de morango. Não é a casca não da tangerina? Não, você bota a fruta mesmo? Isso é muito opcional. Você tá. pode colocar as rodelas, porque fica um sabor mais acentuado, né? Então, assim, folhas de hortelã pode ser também. Folhas né? de hortelã. O próprio manjericão, quer dizer, as folhas verdes também podem ser usadas, né? Então, assim, para ver se ele tem mais vontade de tomar aquela água. Né? Então, isso aí você vai descobrindo à medida que você vai oferecendo. Mas o importante é não deixar de oferecer. E a hidratação evita muitos problemas, né, Virgínia? Muitos problemas, né? Então, assim, o paciente idoso, ele tende a ter vários problemas. Infecção urinária, né? A própria pneumonia, né? Tudo isso por falta de água também. Uma hidratação muito simples. Vamos tomar água, meu povo. A importância da hidratação, né? Então, assim, a água participa de praticamente todas as funções metabólicas. Maravilha, doutora Virgínia Bessa, gerontóloga. Que todos os nossos telespectadores sigam essas orientações, porque queremos viver mais e de bem com a vida. Você está nas redes sociais? Estou sim. Como é que ele acha lá, doutora Virgínia? Virgínia Bessa no Instagram, virginiabessa.nutri, né? Eu estou lá, que é o mesmo Facebook,
Pronto, né? perfeito. Nós também estamos nas redes sociais, nosso Instagram, Ian Gomes Jornalista, segue lá. E também, viu, doutora Virgínia, nós temos um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Você se inscreve lá, terminou aqui o programa, já vai estar todo prontinho para você compartilhar, dividir com os amigos e principalmente seguir as orientações aqui da nossa convidada. Viver Mais de hoje fica por aqui, até o nosso próximo encontro. Uma alegria, nossa conversa de muito aprendizado. Um brinde à vida. Muito bom, um brinde à vida. Apoio Cultural. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo.